Vamos de Breno aqui, ó. Pode gerar um corte, então vamos pedir desde logo a curtida e o cidade que você está assistindo no chat aí, tá? Uma Pessoal? coisa que eu lembrei é o seguinte: às vezes as pessoas ficam querendo saber se está ao vivo ou não. Ao vivo é na quinta-feira. Agora, no caso, estamos fazendo ao vivo, mas eu não sei se você vai estar ouvindo ao vivo aí, né? Toda Mas, quinta às 21 horas. Noite, não é ao vivo. Quinta, 21 horas, estamos ao vivo e a cores aqui na Voz Trabalhadora. Nessa lógica, é pressionar pelo fim da guerra na Ucrânia, estabelecendo um diálogo com Moscou, com dois objetivos: interromper o fluxo de recursos do Tesouro norte-americano para Kiev e tentar romper a aliança entre Rússia e China, cujos governos claramente se aproximaram a partir da estratégia imperialista de cercar a Rússia em suas fronteiras ocidentais, tentando impor nestas fronteiras regimes servis à OTAN, como é o caso do próprio governo Zelensky. Esse giro na política externa norte-americana desestabiliza a União Europeia e o Reino Unido, que operaram sempre, desde 1945, como vassalos dos Estados Unidos, terceirizando sua defesa e operando como peões da Casa Branca, sob o manto da democracia ocidental. De uma hora para outra, Trump está mandando a União Europeia. Aliás, assim, o Pepe rompeu o contrato hoje, não mandou o vídeo para nós. Então, substituímos por Breno, temos que cobrar a multa do Pepe depois, né? Reino Unido, cuidar da própria vida, pagar suas contas e cuidar dos seus problemas, liberando os Estados Unidos de responsabilidades na Europa, cujas contrapartidas teriam deixado de ser benéficas aos Estados Unidos. Mas se essas são as razões da política de Trump, como explicar o papel de Putin? Primeiro, pessoal, vamos entender o quadro geral. A Rússia de hoje nada tem a ver com a União Soviética. Não é um país socialista há quase 35 anos. Sofreu um processo de restauração capitalista nesse período e o governo Putin não tem qualquer projeto, qualquer intenção de reverter esse fenômeno. Não tenhamos ilusão a esse respeito. Repito, a Rússia de hoje não é a União Soviética, não é um Estado socialista. A Rússia é um Estado capitalista. Ao contrário dos demais países que viveram processos semelhantes de restauração capitalista, no entanto, a Rússia não foi incorporada ao sistema imperialista, apesar de Moscou ter apelado para essa incorporação, ter apelado por essa incorporação durante muitos anos. Os demais países que foram parte do campo socialista, esses demais países foram incorporados ao sistema imperialista. Então, Polônia, Hungria, Bulgária e assim por diante. Mas a Rússia não. O poder. Isso aqui que o Breno está falando é interessante, né? A ideia inicial do Putin era se aproximar da Europa e talvez até entrar para a União Europeia, né? E não sei por quê, né? Mas eu acho um pouco pelas rivalidades históricas e o preconceito, né, do europeu em relação à russofobia, né? Tudo isso, né? Mas o problema é o seguinte, Porquinho. Se a Rússia entra para a União Europeia, acaba a OTAN. Para que vai existir a OTAN? E acabando a OTAN, vai vender arma, né? Os Estados Unidos vão fazer o quê na Europa, né? O militar russo, a instabilidade do país, a força ainda relevante do Partido Comunista, especialmente nos anos 90, a intenção de extrair as riquezas minerais russas para o Ocidente, entre outros fatores, levaram os Estados Unidos a uma estratégia de humilhação, isolamento e cerco contra a Rússia, tentando bloquear o seu desenvolvimento e impor-lhe um papel subordinado, particularmente depois que Vladimir Putin chegou ao governo no final dos anos 90 e logo assumiu um discurso soberanista. Aí, então, se radicalizou a estratégia imperialista de humilhar, isolar
e submeter a Rússia a um cerco. Esta política impulsionou o nacionalismo russo e levou-o a um crescente confronto com o sistema imperialista, tendo como frente de batalha mais importante a tentativa da OTAN de estabelecer um cordão sanitário ao redor da Rússia. Esse confronto foi alterando o eixo de alianças russas, aproximando da China e do sul global de forma acelerada depois de 2014, quando ocorreu o Euromaidan, o golpe de Estado que substituiu na Ucrânia um governo pró-Rússia por um governo pró-ocidental. De forma acelerada depois de 2014, e mais ainda, após o início da guerra da Ucrânia, em 2022, a Rússia foi virando seu eixo de alianças, seus objetivos de alianças do Ocidente para a China e o sul global. E essas alianças, por sua vez, incidiram sobre vários aspectos da política externa moscovita. As relações comerciais e financeiras com os países do sul global, por exemplo, frutificaram. A Rússia veio se aproximando aceleradamente, desde os primeiros anos do século XXI, da Venezuela e de Cuba. Nos últimos 5 anos, Moscou foi retornando gradativamente a uma política de solidariedade com o povo palestino e de afastamento do Estado de Israel, com o qual chegou a ter relações relativamente próximas até 2017 e 2018. Basta ver que agora, durante o genocídio do povo palestino, a Rússia sempre votou resoluções em favor dos palestinos e vetou as resoluções norte-americanas que tentavam proteger o Estado de Israel. Enfim, são múltiplos fatores que foram forjando a excepcionalidade russa. Um país capitalista, um governo conservador e um Estado que tem uma política externa anti-imperialista. Não é um equilíbrio fácil, mas a questão nacional, ou seja, as ameaças e ataques sofridos pela Rússia frente ao sistema imperialista, contribui para a sustentabilidade dessa condição, em certa medida, anômala. Repito, um país capitalista, um governo conservador e um Estado com uma política externa anti-imperialista. Tá aí, bem didático, né? Bem didático. Como diz a Janete, o Breno é um dos melhores professores de história do YouTube. Mas ele assim, ó, o fluxo de capitais. Pô, por que não falar grana, cara? O dinheiro, a funfa, né, cara? Sabe? Ele é bem prolixo, né, nas explicações dele, mas é um cara que conhece muito, né? O Rivadavia Jimenez deixou um comentário interessante aqui, ó. Pobreza e miséria nunca fez revolução, não faz revolução. Se assim fosse a Na verdade, não é que ele seja prolixo, né, cara? Ele não usa muita palavra, ele usa palavras difíceis, né? O linguajar dele é mais técnico, né? Exato. Ele não fica enrolando. Ó, Rivadavia Jimenez, a pobreza e a miséria não faz a revolução. Se fosse assim, a Índia já teria feito a sua. Despertar a capacidade de que as massas podem criar uma sociedade livre da exploração é a missão dos revolucionários. Exatamente, muito bem. É isso, tanto a Índia como nós aqui no Brasil, né, também. Se a miséria fizesse revolução, né? Mas a Índia tem mais miséria ainda do que nós, né? Mas a Índia tá crescendo pra caramba, né, cara? Um dos países que mais cresce, né? Proporcionalmente, né? Mas a Índia está crescendo, mas qual é que tipo de crescimento, né? Eu não sei. Aquela história que a gente fala. A gente são os números, né? PIB, essas coisas. Assim, o PIB está crescendo, tudo que né? Os índices são bons, mas e a população lá, como é que está? Que respingue para a população, né? Mas vai saber, porque já tivemos casos aí que não, né? Exatamente, né?